Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 2 e 3. No capítulo 2, de 3 de novembro de 1899, Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei em meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradavam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: Meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E é à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer, que ela nessa visão, após o sacramento, após ter recebido, na verdade ela sai do corpo, né? E vai para uma igreja e lá ela se encontra diante da presença de Jesus Eucarístico, fazendo adoração. E depois ela, mesmo ali diante de Jesus sacramentado, mesmo sendo uma realidade espiritual, mas ela estava diante de Jesus sacramentado, ela procurava Jesus. Porque olhar para o Santíssimo Sacramento é ver Jesus pela fé. E a Luísa tinha essa necessidade de vê-lo sensivelmente, de vê-lo ali de forma real, concreta. E na Eucaristia a gente sabe que é Jesus que está lá, mas é a nossa fé que nos diz isso. Não é os nossos olhos da carne. Nossos olhos da carne apenas vê uma partícula de pão. Mas a fé nos faz acreditar, nos faz enxergar que é Jesus verdadeiramente todo e completo naquela partícula. Só que como é uma partícula que não se movimenta, que não fala, que não tem atividade nenhuma, ela fica ali paradinha, quietinha. É Jesus vivo ali, a gente sabe, a fé nos diz isso, a gente crê, mas ela não se move, ela não se comunica. E a Luísa tinha essa necessidade dessa comunicação mais sensível. E, e aí ficar diante, ela tinha esse desejo de encontrá-lo. Só que, e aí, de repente, ele aparece para ela como uma criança. E aí ela vai toda ali, né, naquele ímpeto da sensibilidade, vai para beijar, vai para tocar, imagina. Imagina que bebê extraordinário de lindo que não deve ter sido Jesus, que não deve ser ele, né, nas visões. Mas ali vai para dar todo o carinho, todo o amor, todo o afeto, e ele rejeita. Mas eu assim, penso que uma coisa que, embora ela, no final ela entende que é uma brincadeira que Jesus fez com ela, mas de alguma forma, talvez Jesus queira comunicar para ela que
Ele não só estava na partícula de pão lá, que ela precisava adorá-lo ali, realmente acreditando que era ele verdadeiramente que estava ali, mas também ele estava dentro dela. Ele estava dentro dela. E ficar buscando fora aquilo que está dentro, aquilo que está diante de si, muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas vezes o Senhor está se apresentando para nós, diante de nós, está diante de nós, está se comunicando, mas a gente está tão fechado que a gente não ouve, não enxerga. E fica buscando confirmações sensíveis, fica buscando, achando que, olhando sensivelmente, tocando concretamente, é mais fácil de acreditar. E, de certa forma, a gente fica apegado ao material com isso. E como é necessário esse desapego de tudo que é material, de tudo que é sensível na divina vontade, provavelmente o Senhor faz essa brincadeira também para ela, né? Ter essa realidade desse desapego do sensível, desse desapego do material, do palpável, do concreto, e crer pela fé que é real o que ela está diante dela, que é real que a vida que está se desenvolvendo nela é de fato real. Então, talvez essa brincadeira seja por causa disso também. E no capítulo 3, que é de 4 de novembro de 1899, efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar. E persegui-me, quer dizer, fazer o sinal da cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, sendo ali recebendo o sinal da cruz nele, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar que sou eu e não sou eu, sua atenção deve estar nos efeitos internos, se move a virtudes ou a vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Aqui, nessa outra visão que ela tem do demônio, primeiro ela tem contato com o espírito maligno, e ali ela, para ter certeza que muitas vezes ela fazia esses testes para saber se era realmente Jesus, porque o demônio ele imita Deus, e ele tem esse poder de aparecer como uma outra pessoa de forma diferente, ele não se apresenta como de fato ele ali se modifica, ele pode aparecer como uma pessoa conhecida, como uma pessoa boa, e ele pode até mesmo aparecer como se fosse Jesus ou Nossa Senhora em algumas experiências místicas. O demônio já apareceu para místicos como sendo ali Nossa Senhora, como sendo Jesus. Então ele faz isso, ele tem esse poder. E ele aparece ali para ela na aparência de Jesus. E ela fica ali ela não sente ali um efeito que ela sentia sempre que Jesus estava próximo, sempre que Jesus aparecia para ela, ela sente um efeito no interior dela que não foi o que aconteceu nesse momento. Então, ela não sentiu esse efeito de paz, de alegria, de felicidade que a presença por si só de Jesus suscita nela. Então, como ela já percebe ali que há algo diferente no ar, ela vai e faz o sinal da cruz. Primeiro ela faz nela, depois ela vai fazer nele, mas quando ela vai fazer nele, ele tremia. Então, ela já percebe ali, então não é Jesus, porque Jesus ficaria feliz, né, de receber ali o sinal da cruz. Então, ali ela já desconsidera, já para de olhar e ignora o feioso. E ela rejeita aquela realidade. Então, ela já tem ali certeza que não era Jesus e já rejeita. Mas aí Jesus vem depois. Mas aí, como ela ainda estava nessa dúvida, ela porque vai que, né, ele saiu, vai embora, mas daqui a pouco vai que ele aparece de novo para me tentar. E continua vindo tentar se fazendo passar por Jesus.
Mas dessa vez já não era Jesus, e Jesus vem inclusive fazendo um ensino para ela. Mas olha só que é importante também que ela invoca, quando ela vê de novo ali o Espírito da forma de Jesus, ela pede ajuda para o próprio Jesus e para a mãe, para a Rainha Celestial, para poder ajudá-la nesse discernimento, ajudá-la a fortalecê-la nessa experiência que ela iria passar. Então é importante a gente também sempre estar invocando, implorando o auxílio, a graça do próprio Jesus, de Deus e de nossa mãezinha do céu, para nos auxiliar nos momentos em que as circunstâncias se nos apresentam de forma que a gente não consiga fazer ali um discernimento do que é o que Deus quer de verdade e aquilo que não é o que Deus quer, para a gente poder corresponder. Então, a gente precisa do auxílio de Deus, auxílio da Nossa Senhora, para nos ajudar a corresponder àquilo que realmente Deus quer, para pender para aquilo que Deus quer e não para o lado do inimigo. E aí Jesus vai dizer para ela, para te assegurar que sou eu ou não sou eu, que sou eu, não sou eu, a sua atenção deve estar nos efeitos internos. Então, aquilo que ela havia sentido no começo, ela não percebeu ali que interiormente algo não estava realmente adequado ao que ela sentia sempre quando Jesus aparecia. Então, ela tem que ficar atenta ao que vem internamente, não ao que está externo, mas prestar atenção no movimento interno. E aí o que acontece? Se é Jesus, sendo ele virtude pura, a natureza dele é virtude, ele não tem como comunicar algo diferente de virtude para ela. Então, alegria, contentamento, paz, segurança, tranquilidade, então essa confiança. Então, se ela sente isso dentro da alma, lá no interior, esse movimento de segurança, de paz, de tranquilidade, é sinal de que é a presença de Jesus mesmo. Porque ele que é todo virtude, ele não vai comunicar o mal, ele não vai comunicar a perturbação, porque ele não tem isso nele. Então, se não há nele essas realidades de perturbação, de mal, de, de, de desordem, é impossível ele comunicar isso para a alma. Então, sempre que esse movimento acontece no interior da alma, se a alma presta atenção, olha para dentro, presta atenção e vê essa realidade de perturbação, então não é uma presença espiritual benéfica, ou seja, uma presença divina, mas sim uma presença maligna que está cercando a alma. E ele dá o exemplo da carne, que quando ali tem uma ferida, começa ali a gerar pus, já não aquele espaço onde está ferido, já não é mais a carne, mas é uma podridão. E, então, ele, sendo puro, ele não pode comunicar aquilo que não vem dele. Então, se dele só exala o bem, ele não pode comunicar perturbação, não pode comunicar é, essas realidades de tristeza, frieza na alma. Ele pode permitir para N objetivos que ele tenha, mas ele em si, com a presença dele, comunicar isso para a alma, não dá, por causa que ele comunica aquilo que ele é. E o demônio comunica aquilo que ele é. O demônio é desordem, o demônio é desobediência, o demônio é tristeza, o demônio é pecado, o demônio é rebelião, o demônio é guerra, o demônio é toda essa realidade maléfica. Então, quando ele se apresenta, é isso que ele vai comunicar, porque exala aquilo que ele é. Então, assim como Jesus exala o que ele é, o demônio também vai exalar o que ele é. Só que essa percepção, na maioria das vezes, não vai ser perceptível no exterior, no físico, por causa dessa realidade da aparência, da camuflagem. Mas no interior, com certeza, porque o Espírito se comunica com o Espírito. Então, se Jesus, Espírito, se comunica com o nosso Espírito, ou seja, com a nossa alma, e comunica aquilo que ele é, também da parte do inimigo é a mesma coisa. Ele também é Espírito, então a comunicação dele vai ser com o nosso interior. A atração é com o interior, não é com a inteligência, mas é com o interior, é lá com a alma.
com a inteligência, mas da alma, não com o do intelecto. Não é o intelecto que vai perceber, que vai discernir, é a alma que vai sentir, que vai perceber, que vai se advertir do que está ocorrendo no exterior. É a alma que percebe isso. Então, é por isso que tantas e quantas vezes ele fica pedindo para a Luísa, seja atenta, fique atenta, se atenta, esteja atenta. Por quê? Porque essa atenção não é para o exterior, é uma atenção interna, é uma atenção para dentro. O que está acontecendo dentro? É dentro, o movimento dentro dela, o que está acontecendo na alma. É um movimento, porque é uma vida que se desenvolve na alma. Não se reflete no exterior, mas acontece e se realiza dentro, no interior. Então, é isso que é importante a gente também perceber. Então, a gente tem que estar ligado ao que está acontecendo dentro de nós, ao movimento interno. Se a recepção ali é benéfica, a comunicação é benéfica, de paz e de alegria, é Deus. Se é de perturbação, se é de constrangimento, se é de tudo isso, aquilo que está exterior, que está comunicando, já não vem de Deus, vem do inimigo. Mas Deus permite, porque Ele permite tudo. E então, como a gente sabe que tudo que nos acontece é vontade de Deus, se está acontecendo ali uma realidade de uma tentação, de uma aproximação do inimigo, Deus está permitindo. E se Ele permite, Ele tem um para quê. A gente sempre vai compreendendo dessa forma, conhecendo o que a gente está conhecendo. Que se a gente chega a tocar nessas realidades maléficas, né, é porque Deus está permitindo para algum propósito Ele tem. Então, a comunicação com Ele é importantíssima, é imprescindível para compreender o que Ele está realizando, o que Ele está pretendendo com aquela realidade de tocar algo que não vem dEle, mas que Ele está permitindo, que Ele está deixando, que Ele está trabalhando nisso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade diante do primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 2. 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Então, é uma... O que é um entretenimento, né? Então, quando você tem ali uma intimidade com a pessoa, né? Você conversa com ela, você brinca com ela, né? Você tem um momento com aquela pessoa, né? Então, é um entretenimento, tá entretido, tá se relacionando, comunicando, né? Um com o outro, né? Então, quando a gente está brincando com o filho, você está entretendo com o filho, uma conversa, está entretendo com aquela pessoa, né? É uma brincadeira, é um trabalho, né? Tudo isso a gente está se relacionando com uma pessoa. E de uma forma que mais íntima, né? Não é uma forma mais íntima, né? Não é assim uma coisa distante, né? Mais ou menos isso. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisso, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele. E sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério.
e mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Ô, louco, Jesus. Eu não, levando em conta isso, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo, com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando. E vendo que eu não cessava, desapareceu. Então vamos pensar na situação. Jesus leva ela dentro da igreja e deixa lá, de repente ela não vê mais. Mas ela vê o Santíssimo Sacramento, né? Então ela vê lá o Santíssimo Sacramento e ela vai até lá de encontro com Jesus, adorar, né? Ela sabe que Jesus está lá também. Mas ela olha no altar, tá Jesus menino, um bebezinho. E ela pega aquele bebezinho e começa, como já teve nossos bebezinhos no braço, né? Como mãe, a gente começa o quê? Abraçar, beijar, brincar, né? Mas aí, os nossos bebezinhos não tinha como falar, né? Mas aqui Jesus tem. Jesus, como se ele desagradasse daquilo. É como se aquilo não fosse agradável para ele, né? E aí, ele faz um aspecto, né? Fala, né? Não quero. E ela tá insistindo, nossa, mas eu te amo, né? Posso te beijar? Eu te amo, né? Então, vamos ver. E ela, enquanto me beijava, me disse, peraí, mas depois de um pouco, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências, me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse, amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então vamos lá, deixa eu pensar. Por que era uma brincadeira? Né, vamos ver. Jesus estava brincando, porque não é a realidade que Jesus não queira o amor da criatura, né, que não queira correspondência, então isso não é verdade, né, que Jesus, o que ele mais quer assim, é esse entretenimento com a criatura, né? Então o que Jesus mais quer? A criatura vive em sua vontade. Viver na sua vontade é viver com o próprio Jesus, né? Então é ter o próprio Jesus encarnado na gente mesmo, né? Então não tem como nem separação, né? Igual ele fala, não tem nem como a gente nem vê Jesus sensivelmente, né? A gente nem vê Jesus como ela via, mas nem um momento Jesus deixou de sair do interior dela, né? Que Jesus sempre mostrou no livro do céu que ele está na vontade divina, ele está dentro da gente, né? A gente se transforma nele e ele se transforma na gente. Então não tem como, né? Se é o que Jesus mais quer, não tem como ele rejeitar essas coisas dessa criatura que vive na vontade divina, né? Então por isso que ele está mostrando que é brincadeira. Então o que acontece? Às vezes a gente pensa que Jesus está rejeitando a gente, né? Então às vezes passa essas coisas na nossa cabeça. Eu sei disso, já passou várias vezes na minha cabeça. Ah, o senhor não está contente comigo. Às vezes numa debilidade da gente, né? Já aconteceu isso comigo, de errar, né? Mas não com a intenção de errar. Eu não estava com a intenção de errar, não estava com a intenção de ofender a Deus, a Jesus. Mas uma miséria ali aconteceu, fiz algo de errado, né? Assim, aparentemente parece errado, um erro, sei lá, né? Uma fraqueza, não sei. E aí, muitas vezes eu pensei, né, assim, eu não sirvo para você, eu não sirvo mais, eu não sirvo para o Senhor, né, o que não é verdade, né, então, o que não é uma verdade, né, é isso que a gente tem que entender, que não é uma verdade. E mesmo se Jesus às vezes chama atenção, você já pensa que você já não serve também. Você fala, ai meu Deus do céu, eu faço tudo errado, não sirvo para o Senhor, sei lá o quê. Mas isso também não é uma verdade, né? Então ele sempre vai querer essa união, né? Agora eu vou ler de novo porque eu quero entender aqui, porque ela entendeu que era uma brincadeira. Amada de meu coração, minha divindade habita em ti.
né? Então, se ele habita em ti habitualmente, né? Então, você é habitação, que eu estava falando isso, né? Se a gente não se separa, se habita Jesus na alma, né? Não tem como ele te rejeitar, né? Então, é coisa da nossa cabeça, né? Então, essa brincadeira aqui, né, a gente pode levar a sério, né? Então, Jesus, ele se esconde, não quero. Mas, na verdade, eu penso assim, falo, credo, Jesus, que crueldade você está fazendo com a Luísa ali, né? Vamos pensar assim, a hora que a gente imagina a situação, eu fiquei pensando, eu falei, credo, você viu que eu falei, nossa, Jesus, até na hora que eu estava lendo, eu falei isso, nossa, né? Mas, na verdade, o que Jesus está ensinando? Que isso, às vezes, vai passar na nossa cabeça, né? E se passar isso na nossa cabeça, é mentira, né? Assim, tipo, não é verdade, né? Jesus, ele sempre, se ele habita em você, você é inseparável, né? É inseparável. À medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, né? Então, assim, ela inventando, né? Ela olhou e falou assim, ela foi o quê? Beijar Jesus, brincar com Jesus, né? Assim, eu, para estar a par, né? Estar junto, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, era uma brincadeira, né? Entendeu? Mas eu entendi, assim, que é uma brincadeira para a gente pensar que muitas vezes a gente pensa que Jesus está rejeitando a gente, e é mentira, né? Se você vive na vontade dele, você é inseparável, não tem como, né? 4 de novembro de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Efeitos diferentes, então tem diferença, né? Então tem a presença de Jesus e a presença do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. O demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim sem olhar para ele. É interessante que já nesse começo, quando a gente sabe que não é coisa de Jesus, a gente já sente algo errado. Porque assim, ontem eu estava pensando sobre o demônio, né? O que é o demônio? Eu falei, gente, o demônio, a gente sem Deus, a gente é um demônio. Você mesmo é um demônio. Você não precisa daquele diabo do chifre que a gente vê, né? Você não precisa daquele, né? Ele é assim, o que eu vejo? O demônio, aquele demônio que a gente conhece, o diabo lá em forma, lá, que aquilo que existe lá, aquele anjo caído, ele é para você olhar, ele é uma referência de você olhar e você conhecer as maldades dele, né? A gente aqui na Terra está sempre vendo o que é o demônio, né? E aí eu penso assim, esse aqui é aquela figura que você pode se tornar, entendeu? Mas você mesmo pode se tornar igualzinho àquele, né? Ou igual a tantos outros que existem, né? Mas eu fiquei pensando assim, que ele, esse diabo, esse anjo caído, que a gente sabe que é o Lúcifer, né? Ele, você vai olhar aquela imagem e você vai ver assim, isso aqui, você pode se tornar isso aqui. Você sem Deus, você longe de Deus, você pode chegar a esse ponto aqui, ó. Porque você próprio, o seu eu, a sua vontade, se torna isso sem Deus. É isso que você se torna. E aí tem o oposto. E tem a imagem de Jesus, né? Agora você na vontade divina, você se torna esse aqui. Você é esse. Entendeu? Você fora da vontade divina e a tua vontade humana reinante, você é esse. Né? Você pode chegar nesse aqui. E a vontade divina reinante em você é esse aqui, Jesus, né? Então é isso que eu imagino. Então quando, provavelmente, né, aqui no caso, ela viu a presença, né? Então tá falando assim, então a presença que ela estava sentindo não era boa, né? Então a presença do demônio, ela tem que ter um desconforto, né? A gente tem que identificar a presença do demônio, né? Então, provavelmente, a presença do eu reinante
ela não vai trazer uma paz, né? Você não vai ficar totalmente em paz. Algum desconforto tem, porque por mais que o demônio, às vezes, ele sempre se veste de bonzinho, né? O teu eu se veste de bonzinho. O teu eu fala para você que isso aqui é muito bom, olha que belezinha, né? Olha só, você tem direito de estar sentindo isso, você tem direito, né? Tanto direito que a gente tem, né? Então, assim, isso que eu penso. Então, às vezes, pode até parecer bom, mas no fundo, aquilo não te trouxe paz, né? Então, tem que ter um desconforto. Tem que ter alguma coisa ali que você fala, isso não tá encaixando, né? Porque ele se pinta de bonzinho, né? O teu eu se pinta de bonzinho, fala que é bom aquilo. Mas você sente que não tá legal, você não tá em paz, tem alguma coisa que não tá legal, né? Então tem que ter um desconforto, né? Tem que ter algo diferente, né? Então vamos ver aqui, porque Jesus vai explicar qual que é a diferença, né? Eu só tô pensando sobre o demônio, assim. Imediatamente eu rejeitei, vamos lá, perseguiu com a cruz, primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente eu rejeitei de mim, sem olhar para ele. A rejeição, né? Então, assim, Jesus não fala que é pra gente rejeitar o nosso eu, a gente rejeitar, né? Rejeitar esse pensamento, às vezes o pensamento demoníaco que a gente tem do eu reinante, né? Colocar a cruz de Cristo, o que eu pensei em colocar a cruz de Cristo sobre os nossos pensamentos, né? Então eu tô pensando assim na gente mesmo, tô nem pensando na figura do demônio nesse momento. Aí eu penso assim, por exemplo, tá vindo os pensamentos demoníacos, o eu lá querendo ser bonitinho, bonzinho, falando que aquilo você tem, nossa, coitadinha de você, belezinha. E como que é colocar a cruz de Cristo? Como que é perseguir os pensamentos com a cruz de Cristo? Então eu pensei assim, Jesus não fala que é pra gente pensar na paixão dele, que os nossos problemas se tornem pequenos, né? Então eu pensei assim, é quando você pensa nas dores de Jesus, por exemplo, né? Você já tá mandando o teu eu passar. Porque se você pensar nas dores de Jesus, nossa, Jesus sofreu isso, sofreu aquilo, já não morre o teu eu, né? O seu eu morre. Então já persegui, eu rejeito os meus pensamentos, né? Porque Jesus, ele quer que a gente rejeite o nosso eu, ele quer que a gente rejeita a nossa vontade humana, né? Ele quer que a gente coloque, a gente assente, né? Então, lembrando lá do trecho da live que a gente fez, que ela falou que ela estava sentindo, né, a vontade humana dela ali, falando com ela, e passou por uma situação muito difícil, né, que era até no volume 29, e aí Jesus veio e falou o quê? Eu convivi com a minha toda a minha vida, né, ela estava viva, ela não estava morta, né, a vontade humana estava viva ali, mas ele falou, o que a gente faz? Ele falou, não estou preocupado com o sentimento, né, Jesus falou, não estou preocupado com sentir ela, né? Nós eu colocava ela de um lado, deixava ela de lado, falando, né? Deixa ela lá. E eu entrava, e eu estava todo imerso, você fica imersa todo no divino, né? Então o que ele ensinou? Deixa ela de um lado, ela tá aí, você sabe. Ela tá viva, mas deixa ela quieta, vai entrar na minha divina vontade, né? Ele falou, entra no divino, que aí você vai fazer grandes coisas, né? Você até se utiliza dela, né? Porque o ato que você vai fazer é totalmente contrário do que ela está falando, né? Aí você vai, se você mergulha no divino, o ato que você vai fazer é divino. Então é totalmente contrário, né? Não vai, ela não tem voz, ela morre, ela fica, ela é morta pelo divino, entendeu? Ela não, o divino vai lá, né? E faz totalmente o contrário. Elas não são iguais, elas são opostas quando estão separadas, né? Quando elas estão separadas, elas são opostas, né? Então, quando você entra no divino, você utiliza dela para o divino reinar. O divino, ele faz os seus atos divinos em cima dela, né? Ele traz o divino, a luz em cima dela, né? Então, eu não sei, eu fiquei pensando aqui que ela perseguiu aqui, mas para mim, né, nesse momento, eu não pensei numa figura, né, como eu falei, o Lúcifer, né, eu sei que aqui tá nessa figura, mas o que eu tô tirando é pra gente, assim, eu tô tirando como se,
prestar atenção que o demônio real é a nossa vontade reinante, né? Ela é essa figura, ela é esse que rejeita a cruz, entendeu? A nossa vontade reinante é essa que rejeita a cruz, é essa que foge da cruz, né? A vontade humana é essa, né? Então, isso que eu falei no começo. Então, o diabo, para mim, né, o Lúcifer lá, ele representa para mim a vontade humana totalmente reinante, onde ela pode chegar, né? Então, ele que é o diabo principal, lá o máximo, então é uma vontade reinante, ela chega naquilo lá, por que eu falo isso? Porque hoje a gente vê homens, né, de carne, osso aí, com uma alma, com tudo, com o Espírito de Deus, tudo, sendo pior que o demônio, né, chegando, porque a vontade reinante é tão alta, e fica tão egoísta, fica tão demoníaco, né, que a gente fala, meu Deus, isso não é homem, isso é um demônio, né? E aí você vê que é um demônio, por quê? Porque a vontade humana dele está tão reinante, o egoísmo dele está tão reinante, que ele é o próprio demônio, ele encarna o demônio nele, né? Esse demônio, né? Ele quer, ele gosta daquilo, né? É por gosto. Aí você fala assim, nossa, mas quem não vive na divina vontade, então é um demônio? Não, porque tem muitas vontades humanas resignadas divina, né? Tem gente que está buscando a santidade, mesmo que é das virtudes e tal, ela está ali resignada, então ela recebe muita luz de Deus. Deus já falou aqui, na divina vontade, que quem, né, no livro do céu, que quem está resignado, a vontade humana ali resignada, ele envia a luz. Ele envia. Não está vivendo completamente, né, porque não toma a luz, quem vive na divina vontade tem a luz dentro de si, né, ele tem a luz. Aí o outro ele tem que ficar pedindo, né, tem diferença. Mas não é esse demônio, entendeu? Às vezes faz coisas, daí a pessoa que não é boa, porque a vontade humana reina, uma hora ela está resignada. Então, quando ela reina, né, que às vezes ele faz esse ato que é demoníaco, toda a vontade humana, todo o ato dela é demoníaco, não causa frutos bons, é sempre frutos não bons. Aí a pessoa se arrepende, ela confessa, então tem muita coisa. Então ela não é aquele demônio, porque ela não quer ser aquele demônio no fundo. No fundo, ela não quer, ela sente esse desconforto, ela sente que algo está errado, e aí ela vai lá, ela se confessa, ela tem a dor do pecado, né? Então ela não é esse demônio, né? Isso aí é pessoa que... E tem muitas hoje que a gente vê na face da terra que já se entregou, né? Totalmente à sua vontade. Então, ele já se torna um demônio aqui na terra, né? Então, é isso que veio para mim nessa parte, né? Deixa eu continuar aqui. Então, ela veio imediatamente, eu rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Então, ela recorreu a Jesus e Nossa Senhora. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, para saber que é coisa de Jesus. Então, vamos lá. Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou, se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Então, vamos lá. Então, atenção. O que eu tenho que prestar atenção? Se é coisa de Deus, se é Jesus ou se não é Jesus, né? Se movem as virtudes ou a vício, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, presta atenção, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo. Se eu tô com a vontade de preguiça, por exemplo, não vou hoje não, porque olha, né, às vezes surge lá uma preguicinha, né? Não, já fui tanto, já fiz tanto isso aqui. Tô falando que tem hora que a gente tá cansado, né? Porque quando a gente tá cansado de verdade, o corpo sente. Aí tem hora que a gente sabe que é pura preguiça, pura vontade, né? É um vício, né? Isso daqui, vê onde você tá gastando o teu tempo, por exemplo, né? Se é realmente um momento, um pouquinho de momento ali de lazer, ou se aquilo tá consumindo, realmente as coisas importantes estão ficando para trás, por exemplo, né? Se coisas importantes estão ficando para trás, às vezes você está esparecendo a cabeça, porque você já trabalhou muito durante o dia. E aí você senta ali por 1 hora, você dá uma esparecida,
né, que é coisa normal. Mas tem que ver se as coisas importantes estão ficando para trás, porque você enrolou, né? Você ficou lá enrolando aquilo, né? Enrolando para fazer, corpinho mole para isso, desculpinha para isso, agora eu tô com uma dorzinha aqui, né? Então isso já é vício, né? Isso já não é virtude, né? De nenhuma outra eu faço herdeiros de meus filhos, né? Então, mais do que da virtude. Isso você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Né? Então, não pode ser algo que vai ficar infeccionado, né? Então, falou de uma ferida, a ferida, ela fica infeccionada, né? As coisas de Jesus é sempre curativa, né? Sempre uma forma de curar, né? Uma forma de... É por isso que a gente fala que mata o vício, né? Porque a chaga está aberta, e se você... o eu reina, fica mais infeccionado. Se Jesus reina, você trata de passar um metiolate ali, né? Fazer um curativo, onde a chaga tem que o quê? Ela tem que curar, né? Tem que ser uma cura. E toda cura, ela traz o que? A paz, né? Então, pensa assim, se é curativo, pelo menos é isso que eu pensei na presença, né? Se é algo demoníaco, vai sempre ficar uma coisinha ali, que não vai estar boa. Agora, se é algo que é Jesus, é curativo, né? Se é uma coisa que vem do próprio Jesus, por que vem a paz? Porque vem sempre uma cura, porque a luz, ela vai curar, né? A verdade, ela vai te curar, ela vai te trazer uma paz, né? Pelo menos uma paz ali de espírito, né? Uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Eu vou ler de novo aqui, para ver se é isso mesmo. Minha filha, para te segurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, não tem efeito interno. Se movem a virtude ou a vício. Se mover uma virtude, é Jesus. Se mover um vício, não é Jesus. Já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros de meus filhos. Então, é a virtude, né? Então, vai gerar uma virtude, né? Vai gerar uma luz, vai gerar vida. Tem que gerar vida. Mas Jesus está falando de virtude aqui. Às vezes a gente não fala de virtude. Mas a vontade divina, os efeitos é virtude. Né? A vontade divina, você não se move pela virtude. Eu vou fazer uma paciência, que você não se move. Você se move pela vontade divina. Mas o efeito da vontade divina vem sempre uma virtude. Né? Por mais que às vezes você está fazendo uma correção. Por mais que às vezes você é duro com uma pessoa. Parece que você não foi virtuosa, né? Mas se é caridade, se é amor, é a caridade. É uma virtude, não é? Né? Então, às vezes você foi lá, teve que corrigir. Corrige o seu filho duramente. Fala palavras, às vezes, que parece nem ser tão boa. Né? Parece que é uma palavra dura demais. Aí você fala assim, nossa, não teve virtude ali. Né? Não teve virtude. Mas teve sim. Né? Porque se foi a vontade divina que te moveu a fazer, né? a fazer esse ato, é ela que te move, tem a virtude da caridade. Você vai ver que você falou por amor, por puro amor, né? Que você morreu para si, né? Porque por você mesmo você nem queria falar aquilo, porque você sabe que o teu filho vai ficar emburrado com você, teu marido, que às vezes você fala a palavra dura, vai ficar emburrado com você, não vai querer nem falar mais com você de repente, mas por amor àquela pessoa, aquela alma, por amor à divina vontade que pede esse ato, você esquece de si. Porque se você falar, não vou falar, você está pensando em si mesmo. Você está pensando numa estima própria, né? Mas aí você fala, por amor à divina vontade que te moveu, né? Então tem um movimento dela. E aí você fala, nossa, não foi virtude, porque eu falei duramente. Foi sim, é amor. Então é caridade, é uma virtude que te moveu. Né? Você tem que ver qual foi a intenção. Foi amor. Foi mais morte para você. Né? Foi menos estima própria para você. Ao contrário, você tem que falar assim, nossa,
Você se daria muito melhor, vamos supor, muito bem, se você não tivesse feito. Se fosse para amaciar o teu ego, para amaciar o teu eu, né? Você saiu bonitinha na situação, né? Então é uma falsa virtude. Ai, olha que linda, ela é quietinha, né? Ela não fala nada, ela deixa o outro fazer o que ele quer, não se incomoda com nada, né? A pessoa tá lá pecando, pecando, e ela, nossa, tem a paciência, ela só reza. Por quê? Porque ela fica bonita aos olhos da pessoa, porque os outros tá vendo você e tá falando assim, ai, que belezinha, que linda, né? É uma santa, né? Olha lá, áreas de santidade, e não, às vezes não é nada, né? É uma estima própria, né? Agora, se é a vontade divina, mesmo que o outro não veja a virtude em você, não tem problema, né? Mas a virtude foi gerada, e gerada no puro amor, né? Então é uma situação difícil, às vezes você passa, mas é gerada uma virtude ali, né? Interessante. Deixa eu ver o que mais que Jesus está falando aqui. Já que né, a natureza aqui, o que ele pode dar para seus filhos é como herdeiro, né? Uma herança é virtude, mais do que a virtude. Mais do que a virtude. Isso você pode compreender também na natureza humana. Que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, né? Então a carne se machuca, né? A carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, se minimamente pudesse reter em si a sombra, então não retém, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Eu não entendi tão bem esse final, porque eu entendi que a carne, quando ela tá ferida, né, tá uma chaga, foi o que eu tinha entendido, né, que se for vício, ela infecciona, né, e quando é Deus, não pode infeccionar mais, né? Foi o que eu pensei no começo, que se for de Deus é curativo, né? Não pode ser aquilo que infecciona, né? Não pode ser aquilo que... Porque o pus é uma infecção, é uma piora da ferida, né? E Deus não piora a ferida, Deus cura a ferida, né? Então é isso que eu pensei nessa parte aqui. Isso que eu entendi desse trecho, amém? Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat, minha mãe. Feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 3, o capítulo 2, 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos, e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços. E eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar. Também eu? Ah, me dê a liberdade.
Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedi perdão por minhas impertinências. Me perguntou, me perdoou, querendo ele desafogar comigo. E enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Com isso, entendo que, somos demasiadamente apegados ao sensitivo. E como somos, né? A necessidade do gozo, da satisfação, das consolações, né? Sensitivas. Né? Mas é aquilo que Jesus diz a Santa Teresa, né? Numa situação, Santa Teresa diz, é assim que tratas os seus amigos. Jesus diz sim, é assim que eu trato os meus amigos. Né? Porque o que foi a vida de Jesus? Né? Para com ele não houve misericórdia, para com ele não houve, né? Senão o sofrimento, senão aqui o abandono, o desprezo, o descaso, a rejeição. E até hoje mesmo agora, né? Nesse instante, né? Porque se quer mais as consolações do que o próprio Deus. Né? Se quer mais a, a sagrada tradição, né? A lei do que o próprio Deus. Mas é quando se há mesmo aqui essa privação de Jesus, essa falta de, de, de sentido, né? De senti-lo. E até o contrário, sentir mesmo que ele. Esse sentimento de rejeição. Mas para quê? Para que nos unamos mais a ele, não é o que a própria oração de Luísa diz, né? A oração ao Santíssimo Sacramento vai dizer: se vós me rejeitaste, eu gritarei mais alto, né? A fim de que salve meus irmãos, seus filhos, meus irmãos. Né? Então é essa participação assídua, né, aos sofrimentos dele, à vida dele, né? E a reparar por isso. Condição essa que o próprio Jesus sentiu a privação do Pai. Né? Então, nada dessas coisas tem que nos espantar. E espantado temos de estar se der o contrário. Né? Que é sinal que eu estou vivendo a divina vontade segundo a minha vontade. Né? Como disse num vídeo, né, da escola, eu camuflei a divina vontade. Eu camuflei a minha vontade humana como vontade divina, né? Onde tudo para mim tá mil maravilhas, tá super agradável e confortável, mas é o contrário, a cruz não se afasta, né, do Filho da Divina Vontade, mas se vive essa cruz não com amargura, não com lamentos, com pensamentos de desistir, de largar a mão, de dizer, pensar que não seja para mim e tantas outras coisas.
É tudo pensamentos humanos. Né? Se Jesus tivesse tido um pensamento humano, ele não teria redimido a humanidade nunca, né? Jamais. Ainda mais vendo ele, a rejeição das criaturas e tudo, né? Não, deixe eles não querem viver assim, então deixa eles na liberdade deles. Mas não, é preciso extirpar de nós, é preciso, né, essa separação, né? Separar o, o que é bom daquilo que é ainda melhor e ficar com aquilo que é melhor, com a vontade de Deus, o propósito divino. Então eu não busco a minha satisfação, mas a satisfação de Deus, o contentamento dele. E pode ser que o contentamento dele, muitas das vezes, seja algo amargo para mim, né? Para mortificar o meu ego, os meus sentimentos, a minha vontade, né? O meu querer, a fim de que prevaleça o querer divino. É um sentimento de soberba, de autossuficiência e, e tantos outros pensamentos humanos, né? Que é até uma diferenciação que há de fazer nesse próximo trecho, que é o trecho terceiro, né, do dia 4 de novembro de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Né? Como esta manhã, o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e perseguir-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, né? Que não no sensitivo, porque quem vai provocar a satisfação do sensitivo é o demônio, né? Ah, fica tranquilo, porque, né, você não tem que se submeter a certas coisas, né? E toda aquela massagem, né, ao ego, né? Tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem à virtude ou ao vício, né? O pensar em si mesmo é um vício terrível, tremendo. O apego a isso, então, nem se fala, né? Já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, né? Mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si e a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais, né? Perde a sua propriedade, né? Assim como a carne aqui. Acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. E aqui as perguntas. Por que Jesus inicialmente rejeita os beijos de Luísa no capítulo 2º?
né? Mas depois explica que era uma brincadeira para promover nela meios, né, dela o amar, né? Apesar de não pelo que Jesus tem a dar a ela, mas pelo que Jesus é, né? Porque é muito fácil eu estar com Jesus, seguir Jesus, né? Estando tudo bem, tudo maravilhoso, né? Sem nenhum, né, adversidade, nenhum descontentamento, né? Mas é na penúria, é na dificuldade é que eu tenho, né, que manifestar meu amor a Ele, não pelo que Ele me traz, mas pelo que Ele é, né? E nessa certeza, né, sem dúvidas. Ah, mas eu estou passando por isso, Jesus me abandonou, né? Então eu também vou largar a mão, não vou correr atrás dele mais não, não vou. Mas é aí o amor é sofrimento, né? O amor é dor, né? E mesmo essa privação que Jesus aqui, né? Essa situação com ela e também para com cada um de nós se dá, é para o nosso próprio crescimento, né? O desapego de nossos caprichos, de nossa vontade humana e a maturidade, né? A espiritualidade, né? O permanecer, o fixar-se nele, não pelo que ele tem nos dado ou nos deu, o que vem a nos dar, né? Isso é interesse, né? Interesse próprio, vontade humana. Mas quando eu passo por cima de tudo isso e permaneço com ele, fiel a ele, buscando por ele, como Luísa diz aqui, né? Beijando, né? E não me enchendo de pensamento de culpa. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, por isso ele me rejeita, né? Por eu não estar correspondendo como deveria, por isso ele me rejeita. Bom, então, se é por isso, né, tá resolvido o problema. Vamos o buscar mais, vamos, né, beijá-lo mais, como Luísa diz, né? Se tu me rejeitares, eu gritarei mais alto. Ou seja, né, eu apertarei o passo para aproximar-me mais ainda dele, né? E não o contrário. É igual que ao persistir, né, a buscar o conhecimento, Jesus revela a ela que era uma brincadeira. Porque brincadeira esta para a, a aprender mais ainda a ele. Né? Como isso reflete a natureza da relação entre a alma humana e o divino. Né? É isso, é deixarmos o humano para ficarmos com o divino, é deixarmos os nossos sentidos, as nossas sensações humanas, o apego a elas, para satisfazer a Deus. Né? Qual é o significado da comparação feita por Jesus entre a carne, que se transforma em pus, e a impossibilidade de sua natureza divina aceitar o vício? Né? É o que diz de perder a propriedade. Né? A carne que se transforma em pus, né, perde a sua real propriedade, contaminada, corrompida. E a relação disso, né, com a, o ser divino é que Jesus é virtude e não vício. Portanto, jamais comunicará algum vício. Jamais suscitará na criatura paixões. Pelo contrário, né, sim, virtudes, suas virtudes divinas. Né? Então, não o amor a si próprio, mas o amor a Deus, né? O dar glória a Deus e a salvação das almas. Mais uma vez, como diz Luísa na oração, se vós me rejeitastes, eu gritarei ainda mais alto, implorando a salvação de seus filhos, meus irmãos. Né? Eu não fico pensando em mim mesmo. Né? Não quero, não busco consolação para mim mesmo, mas a glória de Deus, a salvação de meus irmãos.
Aqueles sim que estão na ignorância, na lama do pecado, né? Supostamente, né? Abandonados, não abandonados por Deus, pelo contrário, mas abandonaram a Deus, né? Porque por não verem nelas os contentamentos, o amor de Deus, né? E aí nesse primeiro momento o busca por isso, né? Para alívio de seus sofrimentos, mas não para mudança de vida, mas para continuar vivendo como estão, né? Ou seja, sopro de vida para continuar, né? Se satisfazendo, né? Uma saúde para continuar a sua vida de vício e pecados, né? Então, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro se vir a perder sua alma? De que adianta a saúde se caminha a passos largos para o inferno? De que adianta? Então já é o cuidado, o amor de Deus que você vive essa privação de Deus, que vive essa privação da saúde, vive essa privação de tantas coisas, a fim de que estando no nada, né, a fim de que indo para o seu nada, neste nada encontre Deus, né, busque por Ele, né, como Nossa Senhora diz a Pedro, buscai-o até o encontrar. Como a experiência de Luísa com o demônio no capítulo 3 ilustra a importância de discernir entre influências espirituais, né? É isso. Se é no espírito, é vida no espírito, é lá. Não satisfações, né, sensitivas, carnais. E mesmo a satisfação no espírito, né? O demônio pode, né, promover isso. Ele não reconheceu Jesus exatamente por isso. Jesus não buscava seus interesses próprios, humanos, mas buscava os interesses de Deus. E é o que o demônio, né, não conseguia entender. Se ele é Deus, ele não vai submeter a isso e aquilo. Então, Jesus não é Deus, né? Então, é a humildade, né? Tem um outro trecho que vai dizer: o demônio pode comunicar até mesmo virtudes, mas a humildade jamais. Né? A submissão, né? A pequenez, o nada. Isso para ele é inadmissível. Enquanto que para Jesus se dá ao contrário, né? Esvaziou-se de si mesmo, apresentando-se como simples homem. Né? Ou seja, ele não se serviu de seu poder divino, mas na humildade, na pequenez de criatura, né? Fez o tudo, né, se transformar em ato divino. Né? Assim sendo, na nossa pequenez, encontramos o ser divino e cedemos lugar a ele para viver e fazer em nós e através de nós. Né? Então eu me desapego de mim mesmo, né, do humano. Porque o demônio, ao tentar imitar Jesus, não consegue reproduzir os mesmos efeitos de paz e virtude. Né? Por isso que eu acabei de dizer, né? Ele não consegue viver a humildade. O que isso revela sobre a natureza do mal em contraste com o divino? Né? Lembrando aqui o que ele fez com Jesus no deserto. Né? Dar-te-ei todas essas coisas, tudo me foi dado. Dar-te-ei todas estas coisas se te prostrares diante de mim e me adorar. Né? Ou seja, satisfarei os seus anseios, né? Humanos, porque aqui ó, foi tudo terra que ele mostrou. Todos estes reinos foi dado a mim, que é uma tremenda mentira também. Né? Dar-te-ei todas estas coisas se te prostrar, né? Farei de ti um rei terreno.
né? Era tudo terra, voltado para a terra, voltado para o amor próprio, a satisfação própria. Né? E não vivemos para a satisfação própria, vivemos por Deus, para Deus, em Deus, a satisfação de Deus. E ela se dará por meio da rejeição que fazemos, né? Assim como Jesus disse, né? Vai-te para trás, Satanás. Que vai dizer, né? Servirá a Deus e só há um só Deus e só a este servirei. Então não aos apetites e prazeres do mundo eu renuncio a isto, a estes, para estar com Deus, né? Como diz São Paulo, tenho tudo como em conta de esterco para ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. Né? Então vivamos as privações que venhamos a ter neste mundo, as renúncias que temos de fazer, né, para ser encontrado com Ele, né, visando um algo ainda maior, o tudo, que é Deus, que é a sua vida divina. Né? O deixar de ficar se olhando, se avaliando, né, criando expectativas, ou, Jesus me abandonou. Não é Jesus que me abandonou, é eu que me afastei dele. Né? Sou eu que não estou correspondendo. E se assim o é, né? Poxa, tá na cara. Né? Não culpar Deus. Né? Desde o princípio, né? A criatura tem essa mania de culpar a Deus. Foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Né? Foi ela. Né? Mas não assume, né? Não se reconhece. Né? Sou eu. E se sou eu, bom, então vamos lá. Né? E não ficar na culpa, não ficar ali na lama, maçando barro. Né? Bora caminhar, bora para frente. Desapegando de si mesmo. Né? Larga isso. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Não se fixar, né? No que a realidade, no que o acontecimento está mostrando, mas na verdade, né? Fixar-se nas verdades do livro do céu, né? Na verdade, Deus não se engana, né? E nem engana os seus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será o sempre. As mudanças estão na conduta da vontade humana, da criatura. Deus permanece sempre fixo. Não? É como uma frase do Cardeal Sará que eu li ainda outro dia: a cruz é o centro. Ela nunca sai do lugar. E a terra é quem gira. Tem que girar em torno, em volta. Sem nunca atirar, sem nunca perder de seu centro. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores.
o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Partilha, né? Tema do Livro do Céu, volume 3, o trecho 2 e 3. É 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha, agora encontrando-me diante da esperança do diante da presença do Santíssimo Sacramento. Fiz a minha habitual oração, mas enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto fazia isso, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Aqui, né, é demonstrar Jesus brincando com a Luísa, né? Ela não estava entendendo o que ele estava fazendo, mas foi como brincando, entretendo, né? Chamando a atenção dela, mostrando para ela. Para que, quanto a Jesus demonstra assim, né? É para nos atrair mais, né? Para ele, para sermos mais atraídos por ele, né? Por Jesus. Pelo seu amor, pela sua presença, por estar com ele, por obedecer a ele, né? Ele está ali chamando a atenção. E ela pôde visualizar ele dentro da igreja como uma criancinha, né? E ele chama ela com a mãozinha. Isso atrai muito mais ainda, né? Quem pode dizer o meu contentamento chamou a atenção nele, ela ficou contente por ter enxergado Jesus como uma criancinha, né, sob o altar. Ela ficou toda feliz, toda contente, quem não ficaria, né? Ela voou a ele sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei, mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradava meus beijos e começou a me rejeitar, brincando, né? Ele, para chamar atenção, para demonstrar para nós se nós estamos mesmo amando ou não, ele, né, nos repele, ele, quer dizer, ele parece, né, ele faz com que a gente vai se sentir repelida por ele, mas nesse ato dele, né, de nos repelir, a gente desejar mais estar com ele, por medo de ficar sem, né, de afastar dele, da gente não querer afastar. Por isso ele começa, né, olhou para ela com esse olhar, com aspecto sério, mas ela chamou mais a atenção dela, mais o desejo dela estar unida com ele, né, de estar com ele, abraçá-lo, beijá-lo.
Ela ficou sem entender o porquê, né? Mas ele, com esse aspecto sério ali, né, quis demonstrar para ela aí, ó, mostrava, demonstrava. Isso tomou um aspecto sério para ela ver, né? Como ele dizer, né? Não quero brincadeira, não quero abraço agora, né? Com esse aspecto sério, e demonstrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Então ele brincava, entretendo com ela, né? Mostrando para ela que os beijos delas não estava agradando. Então ele começa a rejeitá-la, como se estivesse rejeitando. Mas Jesus não rejeita ninguém, né? Foi apenas só uma brincadeira, né? Um entretenimento, um meio que ele quis demonstrar para ela, para chamar mais a atenção dela. Para que a gente não venha pensar, né? Ah, porque Jesus está me rejeitando, Jesus não me ama, qual muita gente pensa assim, fala assim, né? Jesus não gosta de mim, não me ama, não me responde, não me dá nenhuma graça, não sinto o amor dele, a presença dele. Mas não é isso. O que ele prepara, o que ele demonstra para nós, né? Como ele quis brincar com a Luísa, com esse aspecto sério de rejeitar os beijos dela, era só uma brincadeira para chamar a atenção dela, para mostrar, né, que mesmo que a gente esteja, mesmo que a gente possa estar achando que está distante de Jesus, que está sendo rejeitado por Jesus, a gente querer ficar mais perto dele, mais abraçá-lo, mais querer agradá-lo, né? Porque ele não rejeita, ele nunca nos rejeita, ele quer sempre estar conosco, nos amando, nos abraçando, dando-nos o seu amor. Então, e ela diz: eu não levando em conta isso, continuei e disse. Então, ela não levou em conta, ela continuou beijando ele e abraçando, dando o abraço a ele, agraciando ele. Meu, não eu continuei ali, e lhe disse, meu querido, querido Belo, meu querido Belo, no outro dia você me quis desabafar comigo. No outro, no outro dia você quis desabafar comigo, com beijos e abraços, e eu lhe dei toda a liberdade. Quer dizer, ela está falando para ele, né? Como eu te dei liberdade de brincar com você, contigo, de abraçar, de beijá-lo, de acariciá-lo, e agora você não quer, né, me dar essa liberdade, não quer me abraçar, nem me beijar. E ele, hoje quero com você desabafar. Ela diz, hoje, outro dia te dei liberdade, você me abraçou, me beijou, do jeito que ele quis, né? Hoje quero com você desabafar também. Me dê a liberdade, ela diz para ele. Então, me dê a sua liberdade, que você tirou a minha liberdade. Mas ele continua me rejeitando, vendo que eu não cessava, desapareceu. Então, como ela estava tão impertinente, brincando, ele desaparece para ela, somente para ela desejar mais ele, né? Buscar ele mais, e ter um meio de buscá-lo. Se está distante, quanto mais se a gente se sente distante de Deus, mais a gente tem que buscá-lo, né? Mais a gente tem que procurar de estar perto, de agradá-lo, de buscar o seu amor. É quando a gente se sente sozinha, quando a gente se sente abandonado, porque o amor dele é nosso, ele não nos afasta dele. Nós não podemos, não precisamos ter nenhum medo que ele vai nos afastar da gente, não vai. Ele vai querer estar sempre mais perto da gente, mais perto do coração dele, né? Porque ele nos ama, o primeiro, é o que ele mais deseja, é ter a nos amar. Ele nunca pode, né, rejeitar um ser humano, a não ser que a pessoa rejeita ele, né? Quero com você desabafar também, me dê a tua liberdade, mas ele continuava me rejeitando e vendo que eu não cessava, desapareceu. Mas ele vendo que ela não cessava, não parava de procurar, de buscá-lo, que era o que ele queria mesmo, né?
que ela não parasse, ela tivesse a constância, que a gente tem que estar nessa constância, nessa busca sempre, né? Constantemente buscar Jesus, não abandonar Jesus, amar Jesus, abraçar Jesus. Então, quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Ela ficou toda pensativa de se encontrar nela mesma e de não ter, Jesus não tê-lo beijado, deixado ser abraçado, né? Mas depois de um pouco voltou e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse. Quando ele percebe, né, que ela não se afastou, que ela continuou buscando ele, desejando estar com ele, abraçar ele, aí ele vem, ele volta e continua a beijá-lo, né, abraçá-lo, dar o seu amor para ela, e que é o que ele faz para nós, com cada um de nós. Nós insistimos em estar com ele, de encontrar com ele, porque primeiro é ele que vem ao nosso encontro, para depois a gente abrir o coração e ele poder participar da nossa vida com ele, né? Juntamente. É esse desejo do coração dele. Por isso que ele vai permitindo essas situações, né? De a gente pensar que está só, que a gente está vazio, que a gente está. Então, mas nesse sentido, buscar mais a Deus, buscar mais Jesus, procurar estar unida a Ele, de coração, de corpo e de alma. Esse é o desejo de Jesus para cada um de nós, né? Então, não podemos deixar nos afastar de Jesus quando sentimos que às vezes tem alguma coisa ali no meio, atrapalhando. Mas sim nos unirmos mais e mais com Jesus, né? Amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. Ele quis dizer para ela não se desesperar, porque ele estava com ela, estava dentro dela, porque é o lugar que ele fica, é dentro de nós. Amém, filho de Jesus, né? Porque é estar com ele, quando nós estamos com ele, ele nos abraça. É isso que ele quer, a nossa busca diária dele, da presença dele. A minha divindade habita em ti, ele diz, né? Porque ele habita em nosso coração, em nossa alma. Ele está conosco. A minha divindade está contigo. Por que você está preocupada, né? E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, à medida que a Luísa ia inventando coisas para brincar com Jesus, brincar, né, com Jesus, ele vai assim, assim eu para estar a par das buscas dela, né, de estar brincando com ele, isso não, para estar a par, uso novos modos, para estar a par, né, da alma da pessoa, de estar com ela, ele usa novos modos para fazer você se deleitar comigo. Ele usa todos os meios, né, modos, para fazer com que a alma, a criatura, venha deleitar-se mais com ele, mais e mais, estar unida a ele, na presença dele, amando ele, buscando ele sempre na constância, sem nunca desanimar. É estar com ele, esse é o desejo do coração dele, de que todas as almas o busquem e o amem, sempre, né? E sempre, que é o desejo, que é o que ele quer dar para as almas, amor. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, ela entende aí, a partir desse momento, ela entendeu que Jesus estava era, brincando com ela. O trecho 3, 4 de novembro de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus lhe vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu não advertindo os habituais
efeito, comecei a divulgar, comecei a duvidar. Comecei a duvidar e perseguir-me com a cruz, primeiro eu e depois ele. Quer dizer, ele faz o sinal da cruz nela e no demônio, né? E o demônio, vendo-se perseguido, tremia lá, imediatamente o rejeitei. Então, ele fica com medo, né? O demônio só faz alguma coisa, só age quando Jesus permite. Mas se a gente levanta a nossa bandeira de Jesus, com Jesus, de estar com Ele, ele tem medo. O inimigo não tem poder, porque ele age sob a permissão de Jesus, né? Só sob a permissão dele. Aí ela perseguiu ele com a cruz e ela mesma. E depois, primeiro eu, depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia imediatamente e rejeitei de mim sem olhar para ele. Então, ela pôde rejeitar o inimigo que estava ali querendo enganar a Luiz, mas ela já conhecia, já sabia, já tinha entendimento de como que ele age, né? Ela já conhecia. Então, ele ficou todo temeroso, imediatamente rejeitou ela, e ela rejeitou ele sem olhar para ele, né? Sem olhar para o inimigo, sem dar atenção para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçar, invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Então, dessa outra vez, já veio, ele já chama, ele já grita por Jesus e por Nossa Senhora, a Rainha Mãe, para vir acudi-lo, né? Para vir em socorro dela. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse, mas ele assegura para ela, né? Que ela já entendia a diferença que tinha, né? Mas minha filha, para te assegurar que sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, o que acontecer, né? Que acontece dentro da gente. Se a gente tem amor ou se a gente aflora dentro da gente é o amor, a misericórdia para com Deus, ou se é os vícios, né? Se as virtudes do mundo, se as coisas, os desejos para as coisas terrenas, né? Se move é os efeitos internos, se move a virtude ou o vício. Se moveu dentro de você a virtude, o amor para com Deus, né? A misericórdia, a docilidade, é Jesus. Se não, se for os vícios, já vai saber que é o inimigo. A gente tem que prestar atenção às coisas que nos acontecem, que Deus vai permitindo, né? Já que, como minha natureza é virtude, de nenhum, de nenhum outra eu. Meu Deus, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos. Então, ele não faz herdeiros, quer dizer, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, o que ele mais dá, né, de graça é as suas virtudes, o seu amor, suas graças. Isso você pode compreender. Então, você já sabe, já conhece, a gente já conhece o que é a virtude, que é a graça, que é o amor de Deus, que é a presença dele. Então, ele nos faz herdeiro de todas essas graças. Então, a gente já vai ter o entendimento para discernir e não nos afastar, né, de Jesus, mas sim entendermos que ele permite tudo. Às vezes o inimigo vem, mas a gente entender, mas a gente não dá corda para ele, mas sim está voltado para Jesus, né, no querer dele. Nunca sair do que é a vontade dele, né? Compreender também na natureza humana, compreender também, você compreende, né? Que sendo carne, a gente tem entendimento. Se a gente é humano, natureza carne, a gente vai entender o que é da carne e sentir também o que é da carne, né? Isso daí, ó.
Entender também na natureza humana que, sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, então se vai florar alguma chaga, alguma dor, a carne se muda em pus e se pode dizer não é mais carne, né? Se a gente deixar a carne aparecer, né, aflorar a vontade humana, aí vai dar ferida, né? Poder ser, dar chagas, porque a carne ela é sempre carne. Ela morre, né? Com o pecado morre. Aí, quando morre, vai apodrecer, porque não é mais carne, vai se ver que não é mais carne, mas assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, que Jesus, e nele não existe nenhum vício, né? Não foi retido nenhum vício. Então, por isso, dele não vem nada disso, né? Ele é só graça, né? Só amor. Não vai receber dele nenhum vício. Ó, cessaria de ser aquele Deus que é. Se viesse alguma sombra de vício, de que vindo de Jesus, né, de Deus, ele ia cessar, não ia ser mais esse Deus, né? E o que não pode, né, que isso não pode acontecer, jamais, né, sair de Deus nenhum vício. Sentir, né, essa chaga vindo, essa aberta para nós, vindo do lado de Jesus. Porque Jesus não contém nenhum vício. Nele a gente não vai encontrar nenhuma sombra, né, do mal, nenhuma sombra de, de efeitos de carne, mas sim só de Deus, do amor, das virtudes, né, de Deus espirituais que a gente vai encontrando em Jesus, só dele, só ele tem isso para nós. Por isso nós temos que ter os nossos olhos abertos de compreender, de entender o que é de Deus e o que é da carne, de separarmos se nós estamos sendo insinuados com coisas, né, terrenas, com a vontade humana, se com a vontade de Deus. Ter essa abertura na nossa mente e ter os ouvidos para escutar e entender. A mente, temos a inteligência, né, de compreender que é a voz de Deus, não do inimigo. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós.